para a área, que faz perspectiva de futuro, que pensa, ele tem que agregar valor à marca que ele está trabalhando, ou um gestor público, que tem que saber que ele tem uma função pública, que ele precisa conhecer. Então, essas pessoas, elas precisam de formação de ferramentas que permitam que elas tenham capacidade de agir quando estão nesses postos. Então, na verdade, na cultura, a gente tem fora, sem falar, claro, nas formações das linguagens, que aí a gente está num outro lugar, que é fundamental, que é a formação dos músicos, a formação das artes plásticas, das artes cênicas, enfim. Né? E que nas artes cênicas, que o teatro vai ter uma formação, que o circo vai ter outra, que, enfim, que a dança vai ter outra, porque a gente está falando de um universo que é gigantesco. E aí, assim, numa escola técnica, a gente, assim, é muito interessante a gente pensar no sujeito que está na produção e na gestão, que é o sujeito que precisa desse conhecimento qualificado mais amplo, ele precisa estar melhor formado para efetivamente administrar o conjunto de processos que estarão sob a responsabilidade dele. Eu acho que essa que é a grande questão, e por isso a gente tem a complexificação do campo, vai gerando, e esse não é um processo nacional. Eu, há pouco tempo, estava lendo um estudo sobre a formação francesa, então a gente tem uma série, eles multiplicarem muito a formação de gestores, então ele tem um cara especializado, ele tem um curso para gestor de museu de arte, ele tem um curso para gestor de museu de história, que eu acho que você levou demais, né? Tanto que eles estão repensando e revendo, inclusive, que campo de trabalho é esse que você tem para um curso de formação de gestor de museu de arte. Qual o limite? Não faz mais sentido isso estar no Louvre, com aperfeiçoamento, né? Você tem um gestão cultural, um gestão de museu, e aí as especificidades mais na frente, mas enfim, né? Assim, ele é um campo super amplo e que em outros países, como a França, você tem um sem número de formações fantásticas que estão nos diversos níveis de formação. Notando aí que as leis de incentivo atualmente são o principal caminho para a produção artística, mas não deveriam ser o único. Aí eu queria saber se há algum modo atualmente, ou se você considera, acha de alguma maneira, que a própria classe artística possa procurar criar esses outros métodos, porque vem tudo através da politicagem, né, legislação e tudo mais. Se a classe artística tem alguma representação específica para conseguir isso, ou se é só representado dentro do que é chamado sociedade civil. Eu acho que assim, a gente tem hoje um cardápio que vai ficando bastante variado, por exemplo. Tem o pessoal do Fora do Eixo, tem o pessoal que está trabalhando no crowdfunding, né? Que aí você fideliza público, vai monta espetáculo, viaja. Então, assim, as pessoas estão sendo um pouco mais criativas, porque com a crise, com a diminuição dos recursos públicos, aí nos últimos 10 anos, algumas pessoas, primeiro alguns por uma marcação de território, assim. Eu não quero me submeter a esta lógica, que é a lógica do mercado. Eu faço um trabalho bacana e eu quero mostrar o trabalho bacana que eu faço, que é o que vai dar, por exemplo, o pessoal do Fora do Eixo. Então a gente vai criar moeda solidária, a gente quer pensar numa sociedade, na verdade, num outro patamar, numa sociedade não capitalista, onde as relações sejam outras. Enfim, você tem desde modelos que são mais complexos, porque o modelo do Fora do Eixo não é um modelo complexo, porque você trabalha com uma outra moeda, enfim, a administração disso tudo é complexa. A questão do crowdfunding, mas enfim, de outras alternativas. Tem as discussões sobre a responsabilidade do Estado e a necessidade do Estado da diversificação efetiva dos investimentos. Então, o que os estados, os municípios, o próprio governo federal tem feito, assim, é criado formas alternativas como os editais, que são uma forma de responder à demanda mesmo, que são menos burocráticos, ou editais disfarçados em premiações. No fundo, a gente tem visto uma série de ações, porque, na verdade, assim, a partir do governo Lula, o governo federal, em diversas áreas, começou a estabelecer um diálogo com grupos, né, com segmentos da sociedade que nunca foram chamados a conversar e que nunca foram
efetivamente atingidos por recursos e por financiamentos. Isso gerou, dentro da área burocrática, um problema muito maior. Como é que você resolve? Quer dizer, na educação você resolvia com as ONGs. As ONGs ganhavam a função de fazer, então tinha os trabalhos que precisavam ser feitos, que você fazia via as ONGs, mas na hora de prestação de contas. Então, enfim, né, o programa que todo mundo conhece, que abriu, né, uma nova frente, mas um problema que não tem mais tamanho, é o programa Cultura Viva, que é super interessante, que é a ideia de você apoiar as iniciativas próprias. Então você tem um edital que é super aberto, né? Então, assim, quem decide o que vai fazer, quem mostra o que já faz e que quer continuar fazendo, é o próprio grupo, né? É o ponto de cultura, mas por outro lado, esse desenho não corresponde, ou ele funciona mal com as leis de restrição, com as leis de aplicação orçamentária que a gente tem, porque é dinheiro público, você precisa de prestação de contas, é verdade, você não pode aplicar de qualquer forma, tem responsabilidade sobre a aplicação desse recurso, ele precisa ser comprovado, afinal de contas, isso é em todos os níveis. Isso é legal, o cara é bacana, mas ele tem que comprovar onde é que ele investiu efetivamente aquilo. Então, se discute a necessidade não da flexibilização da cobrança, mas de diferentes mecanismos de cobrança e ações diferenciadas, fundos de cultura para áreas, na verdade, ações de fundos para áreas que não têm interesse de mercado. Deixar mais claro aquilo que é de mercado efetivamente, que tem interesse de mercado, não é que não tenha que ser investido, que você não tenha que investir. A origem, a ideia da lei do audiovisual é que a gente tivesse, vamos botar aí, entre aspas, uma Hollywood brasileira. Você entrava com tanta grana, que os filmes começavam a dar lucro, e aí as pessoas conseguiam se autofinanciar. Isso é relativo. Ainda não, a gente tem pouquíssimos filmes nos levantamentos brasileiros que efetivamente se pagariam. Mas, porque a gente não tem mercado, a gente não tem consumo. Então a gente precisa investir, e aí essa é uma coisa que o governo tem que fazer, ele precisa investir no consumo. E aí a história do Vale Cultura. Então, você tem outras alternativas. Se você tiver mais dinheiro circulando, você precisa de menos dinheiro público no investimento, porque se você sabe que você vai ter retorno da bilheteria, né, que você vai montar e não vai tomar um bruto prejuízo, vai dar para todo mundo se manter. Era assim que o teatro se mantinha na década de 50, na década de 40. Então, se você tiver um retorno do público, um retorno da bilheteria, você não precisa do financiamento público, você precisa do financiamento mínimo para montagem, você não precisa manter a temporada, enfim. Né? Então a gente precisa, na verdade, essa questão das discussões. E aí a ideia do Vale Cultura e outras ações que é lá na ponta, no consumo. Você também precisa estimular o consumo cultural. Né? Então mas assim, são experimentações. Não tenho, sim. Eu sempre brinco, né? Se eu tivesse uma fórmula bacana, eu vendia e ficava rica, assim, mas não tenho. Quando você comentou aí sobre essa questão de investir no consumo cultural, eu pensei em uma coisa que eu acho que é um problema que o Brasil tem bem forte, que é o fato da arte aqui no país, a arte e a cultura, não ser considerado como profissão. As pessoas tratam mais como hobby que como profissão. Você pergunta a pessoa, eu sou músico, tá bom, você é músico, mas com o que você trabalha? E você acha que, no caso, esse SMC seria uma medida para poder, vamos dizer, dar conta disso, tentar consertar esse problema? Porque você tem uma imagem muito forte aqui no Brasil que a própria internet mostra, as pessoas acham que reconhecimento é moeda, que o artista vai fazer o trabalho por divulgação e isso vai sustentar o cara e não valoriza o trabalho do cara. E tem gente que vive disso e passa muito perrengue em cima disso, devido a toda essa situação. Você acha que esse SMC seria a vazão para a valorização da arte? Não, eu estou falando em ferramentas para colocar a cultura no campo das políticas públicas. Aí você tem que ter um conjunto de outras ações. Primeiro, assim, vivemos um problema que não é só nosso e que a princípio nos parecia que os países europeus não tinham e passaram a ter com a crise, que é da precarização do trabalho. Né? A área do fazer cultural sempre foi uma área, né, onde os grupos estáveis que existiam
na primeira crise, são os primeiros a serem desmontados, os de balé, os de música clássica, que eram aqueles que demandavam, enfim, né, uma ação do Estado contínuo. Então, alguns estados, alguns municípios mantêm grupos estáveis, mas eles são cada vez menos numerosos, né, que seria o sujeito que, assim, ele diz assim, eu sou músico, você vai, sou músico da Orquestra Sinfônica, sou músico da UESP, sou bailarina do Teatro Municipal, sou, enfim, né? Esse, na verdade, é o artista reconhecido e, em geral, o sujeito passa a ser reconhecido socialmente quando ele está na mídia. Né? Quer dizer, a nossa forma de reconhecimento de trabalho é midiática. Né? Quem chancela é a mídia. Né? Então, a gente tem todo um trabalho de um exercício de fazer o reconhecimento. Isso você não faz por decreto. Você faz um trabalho cotidiano. Mas no momento em que você tem uma política que valoriza a cultura, e eu vou te dar um exemplo com o pessoal do Maracatu, Estrela Dourada, lá de Pernambuco. O Maracatu chegou um momento em que, como grande parte das manifestações, não a praia, mas os jovens queriam absoluta distância, ainda que Pernambuco seja um estado que valoriza muito as tradições culturais. O Maracatu, ao ganhar, ele ganhou o edital Ponto de Cultura logo na primeira rodada, no primeiro edital. Ao acontecer isso, ele passou a ter uma visibilidade muito maior, inclusive para a mídia ser mais, na verdade, convidado, e ele ganhou um reconhecimento na comunidade maior, exatamente pelo reconhecimento que ele passou a ter de fora, porque ele passou, inclusive, a se apresentar como ponto de cultura, o que eu acho, inclusive, complicado. Eu não gostaria que fosse assim. Mas você precisou ter uma chancela de fora para fazer com que a comunidade olhasse de novo e revalorizasse o maracatu e que você tivesse levas de novos brincantes voltando para o fazer. E aí a gente está falando de alguma coisa não profissionalizada, mas em que os mestres estão se profissionalizando. Aí a gente tem a questão do reconhecimento dos saberes, porque são saberes específicos que precisam ser reconhecidos. Então você tem um conjunto de ações, né? O Ceará tem a Bolsa dos Mestres, enfim. Então você vai fazendo um conjunto de ações que vão valorizando socialmente aquele fazer. E aí você vai, a transição, porque isso é mentalidade, né? O campo da mentalidade é um campo que muda no longo prazo. Então, você faz ações, você não tem como impor, você não impõe isso por decreto, mas se você desloca o lugar desse fazer e você dá a ele um outro destaque, você contribui para o reconhecimento. Acho que há bem pouco tempo ouvimos falar muito pouco, assim, depois lá do Hélio de Sica, enfim, a gente teve um vazio nas artes visuais, nas artes plásticas em geral, e a gente começa a ouvir, tem uma nova geração, né, que vai se destacando porque no cenário internacional, com Inhotim. Então você começa a ter, por exemplo, sei lá, a Adriana Varejão fazendo desenho, inclusive para eu acho que era a caixinha da neve, uma coisa assim. Enfim, mas esse olhar de que aquela assinatura e aquele fazer agrega valor ao produto. Isso significa um reconhecimento naquele fazer cultural. Então, essas ações são sutis. Né? Se a política pública, se ela lança foco e lança luz sobre o fazer, você acaba gerando um olhar diferenciado da comunidade. Agora, isso não se faz por decreto, né? Isso você faz. E o sistema, na verdade, no mínimo, fazer com que os governos locais se comprometam a investir na cultura, e especialmente nos fazeres locais, que é a outra grande discussão. Bom dia, Gustavo. Queria, antes de tudo, expressar a minha enorme satisfação com a sua palestra. Se eu estiver errado, nós temos aqui produtores, agentes culturais, a Cátia Macabu, Rafael Sanches, Lúcia Talapi, que podem me corrigir. Acredito que há tempo que a gente não tenha uma palestra sobre esse assunto. É motivo mesmo para que a gente saia de casa domingo de manhã, apesar da preguiça que dá. Eu moro longe, 20 quilômetros, e a gente acaba vindo sim. E queria, em segundo lugar, expressar uma discordância em relação a você, mas uma discordância amigável, que fique claro, em relação à ideia de que você disse de que o conceito de cultura
o conceito antropológico de cultura é pouco operacional. A sua exposição negou isso, porque a gente viu aí o Canclin, que é um antropólogo, né, que discute o conceito de culturas híbridas. A própria distinção que você tentou fazer o tempo todo, que é muito pertinente, entre cultura e educação. Essa discussão sobre o fato de que a cultura é dinâmica, um dinamismo mais lento nas comunidades tradicionais, mais rápido nas sociedades contemporâneas. A ideia de cultura local, que é uma discussão também de um antropólogo, Clifford Geertz. A relação da cultura com o meio ambiente, que é uma discussão também feita por um outro antropólogo, Adam Cooper. Não estou aqui fazendo uma discordância gratuita. Na verdade, a gente sabe que o campo da política cultural talvez se situe na confluência da antropologia com a sociologia e com a ciência política. Tanto que você distinguiu ali política, pública, de cultura, e temos lá os trabalhos do Raymond Williams na área de sociologia da arte, que influenciaram muito esse campo da política cultural. E, como eu disse, é uma questão teórica, mas não está sendo lançada aqui de maneira gratuita. Eu falo isso porque houve aqui a exposição do professor Luiz Augusto, o reitor do IFE, e nós sabemos que o IFE tem a pretensão de implantar aqui um curso de produção cultural, não é isso? E sabendo que não há no IFE, felizmente, essa visão tecnicista no sentido mais simples da palavra, e sim uma abertura para essas discussões que envolvem a cultura, me parece pertinente essa questão que eu lanço para a discussão mesmo da formação desse curso, que precisará desse tipo de abordagem também. E é só isso que eu queria expressar essa discordância. De repente, sabendo que você vai dizer, não, realmente eu reconheço que existe essa influência, mas deixar claro que não é uma questão gratuita que eu estou... Não, olha só, quando eu falo do pouco operacional, eu falo quando a gente pensa em órgãos específicos de cultura, para o Ministério da Cultura, para as Secretarias de Cultura, sejam elas estaduais ou municipais. Porque, na verdade, o que a gente recebeu, por exemplo, nas Conferências Nacionais de Cultura foi as principais demandas, o que foi mais votado era uma discussão sobre conteúdo em meio de comunicação de massa, que está sobre a gerência, sobre a fiscalização e sobre a intervenção do Ministério das Comunicações. E o que o Ministério da Cultura não podia fazer? Nada. Assim, se não tem nenhuma... A discussão de cultura e educação, ela é o tempo inteiro negociada com o Ministério da Educação. Quando você fala em formações livres, o Ministério da Cultura pode fazer suas ações e tem uma série de discussões, inclusive, de que a formação de gestores públicos, nesse momento, ela precisa estar fora das unidades de ensino, porque nós temos gestores que têm desde níveis de formação, enfim, a gente não chama mais segundo grau, né? Completamente. Do ensino médio incompleto, estou aqui buscando a forma moderna, do ensino médio incompleto, a pessoas que têm pós-graduação. Então, você não pode, por exemplo, fechar numa formação X ou Y num curso de especialização, porque, na verdade, você tem formações variadas. Então, acho que, assim, é uma área que você tem que ter um olhar muito delicado das formações múltiplas. Mas, quando eu falei do pouco operacional, é exatamente para os órgãos de gestão de cultura, que são os ministérios, que são as secretarias, porque, na verdade, ela nos coloca o tempo inteiro na área do outro, né? Então, naquilo que ele tem liberdade de fazer. Agora, o conceito antropológico ele é fundamental para fazer pensar e para cada vez mais efetivar a questão da transversalidade, porque a cultura é transversal. E isso também precisa, esse gestor precisa estar formado. Mas quando eu falei em operacional, eu estou pensando na ação do órgão. E aí é uma questão específica da política pública de cultura do órgão, que é o órgão gestor responsável por. Então, o que ele tem que pensar, o que ele operacionaliza e o que ele dialoga, o que está nesse conceito, que diz respeito, que está efetivamente sob a alçada dele, aquilo que não está, e que traz para ele um conjunto de outras responsabilidades, porque também, senão, você tem um discurso que é retórico, né? Vamos fazer tudo, quem faz tudo não faz nada, né? Mas seria interessante
Sobre a palestra e tudo a gente vem discutindo aqui no pesquisa. A questão de as políticas ter um diálogo. A educação ter um diálogo com a cultura, que pode ter um diálogo com a política do meio ambiente, que pode ter um diálogo com a política de saúde. Nós estamos discutindo aqui, mas não há um consenso entre os próprios gestores, aqueles que pensam a política sobre isso. E mesmo na academia, onde você faz estudos sobre políticas públicas, não tem essa discussão. Em muitos lugares não tem essa discussão. Porque sempre a política pública, principalmente de cultura, é a gata borralheira de todas as políticas. Principalmente num país como o nosso, que é tão desigual. Então a gente está discutindo sobre a questão da fome, a gente está discutindo sobre a saúde, a gente está discutindo sobre a educação, mas como essas coisas não tivessem relação, como nós, seres humanos, fossem partidos, né, e a gente, no todo, a gente não vive isso no cotidiano. Então, o interessante é pensar, como nós estamos falando aqui, a política nas suas interfaces. Não é que a política a educação seja mais importante que a cultura, que seja mais importante que a saúde, mas pensar que educação é muito mais do que as barreiras de uma sala de aula. E investir em educação não é só investir em construção de escola e colocar o professor dentro da sala de aula, é muito mais do que isso. É o acesso daquela pessoa que vai se constituir como cidadão aos museus, aos teatros, aos espetáculos, ao teatro de rua, a própria questão de poder fazer isso, transformar a sua realidade fazendo. Porque eu não posso escrever sobre a minha realidade, apresentar e discutir sobre isso, porque assim eu também estou fazendo política. Eu estou mudando o meu grupo e estou indo para além disso. E basicamente é isso. Quero parabenizar a Cátia por ter trago ali a Calabria aqui, para poder discutir, para que todo mundo tenha acesso a essas questões que muitas vezes fica preso dentro da academia, e a academia se fecha, não abre para os demais. Então, só para finalizar isso. Bom, na verdade eu quero agradecer, quero dizer que aqui também não tem nenhuma verdade, nenhuma realidade, senão a gente tem pontos, e por isso eu fiz questão de dizer do lugar onde eu partia, em que princípios, em que pressupostos toda a discussão que eu faço está baseada. A ideia, esse é um campo, é o campo do diálogo, é o campo da discussão, é isso mesmo, essa coisa de pôr as sementinhas, de pôr as interrogações, e que elas nos cutuquem nos nossos fazeres cotidianos, né? Assim, as interrogaçõezinhas ficam lá, assim, e que a gente, de vez em quando, elas venham lá nos incomodar no dia a dia, no fazer cotidiano. É isso. Obrigada, Cátia. Gustavo, eu gostaria de falar para você e para todos os presentes que a nossa intenção ao trazer Lia Calabria no encerramento do Festival de Esquetes, eu poderia ter trazido alguém da área de artes cênicas, né? Mas a nossa intenção, na verdade, é fechar o FESQIF abrindo o nosso debate sobre essa futura implantação de um curso em gestão e produção cultural no campus Centro do IFE e que sai em outros campos, que o nosso reitor está aqui, já sei que ele estava assim, ó, sabe aquela coisa de pensar? Eu já sei que ele já está matutando, a nossa pró-reitora também. A gente já está com essa coisinha mexendo na cabeça dos gestores dessa casa. E qual é a nossa dúvida? Exatamente essa que Lia colocou. Quer dizer, nós temos pessoas formadas sem nenhuma, vamos dizer, formação acadêmica ainda, ou com um ensino fundamental incompleto, né? Ou um médio incompleto. E ao mesmo tempo a gente tem necessidade de um pessoal com uma capacitação maior. Então, nós estamos debatendo esse ano todo, né, Aline? Já fizemos várias reuniões, porque a gente não sabe se a gente deve abrir só de extensão inicialmente, e aí a gente já faz alguma coisa no nível técnico, ou a gente já vai para o bacharelado, como a UF já tem. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, a gente já foi lá, já visitou todos. O Instituto Federal do Rio de Janeiro começou com curso de tecnologia e produção cultural. Esse ano está mudando para bacharelado. Nós vamos saber por que está mudando, entendeu? Aí a gente achou que a realidade lá de Nilópolis não deveria ser ainda para o bacharelado. Enfim, a gente fez algumas pesquisas, né? Nós sabemos que tem um curso, pelo menos pela internet, maravilhoso, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal.
num dos campos, não é o central, não, é o outro, que tem também um curso nessa área, em nível ainda de tecnologia, mas nós estamos discutindo isso aqui. E hoje, a intenção é que a gente abra esse debate para vocês. A gente quer estar debatendo com vocês. E as pessoas que estiverem interessadas vão estar sempre... nossas portas já são muito abertas, mas mais abertas ainda para conversar com vocês. Porque a gente quer, junto, chegar a um consenso. O que é melhor nesse momento? A nossa ideia, como segunda parte, é trazer uma pessoa assim, que eu conheci também no passado, maravilhosa, que é o gestor cultural do Grupo Galpão de Minas Gerais, o Rômulo Avelar. E você conhece. A minha ideia é convidar o Rômulo para fazer um grande momento de workshop para os interessados. Eu acho que a hora que vocês conhecerem o Rômulo e que vocês aprenderem, né, o conceito que ele apresenta de produção e gestão cultural, talvez a gente abra a mente, totalmente consiga chegar ao ponto que a gente está precisando. Então, esse segundo momento a gente já fechou o que vai fazer, né? Que é o momento, aí a greve nos pegou, né? Pelo pé, pela mão, pela cabeça. Mas a gente vai fazer, não sei se vai dar tempo esse ano, mas pretendo, vou começar agora depois do PSI a ver isso, para a gente poder já fazer esse primeiro momento. E aí, vocês vão nos ajudar a construir isso. Porque é como a cultura tem que ser. Não pode ser os pensantes da academia dizendo o povo precisa disso, o povo quer ir. Não, a gente tem que ouvir vocês. Abrir um curso e não ter demanda, isso aqui é um órgão público. Nós temos responsabilidade, né? Então nós temos que abrir alguma coisa com consciência. Então eu quero agradecer sua fala de todos os outros, acho que foram muito pertinentes. Eu sei que o pessoal está querendo receber certificado, está querendo saber resultado. Agora tem um lanche lá fora. Vocês querem o quê? O lanche ou o lanche depois? A decisão é de vocês. Querem assim, o lanche